Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Meu irmão, minha irmã, hoje domingo, dia do Senhor, 24º domingo do tempo comum, estamos chegando até seu lar com o pão da palavra. Queremos acolher o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, que nos é proposta para este final de semana. Estamos no mês da Bíblia, mês que nós procuramos, de modo especial, dar uma atenção à palavra de Deus, fazer bons propósitos de encontrar na Sagrada Escritura a palavra do Senhor. Encontrar o Senhor e sua palavra, lendo, meditando, orando e contemplando a palavra do Senhor. O evangelho que nos é proposto para hoje é Mateus 18, versículos de 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, continuamos lendo ao longo de todo este ano o Evangelho de São Mateus. Estamos no capítulo 18 de Mateus, que é o sermão eclesial sobre a vida comunitária. Domingo passado nós meditávamos sobre a correção fraterna, esse caminho que Jesus propõe para reconstruir os laços fraternos
quando é rompido pelo pecado, pelo afastamento. O tema de hoje é o perdão. E Pedro, em nome dos apóstolos e em nosso nome, ele pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Ou seja, eu devo perdoar nesta totalidade das 7 vezes? Ou seja, o que Pedro está propondo a Jesus é algo maior do que as discussões da época, que tinham um número limitado de perdões. Mas a resposta de Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aquilo que para Pedro era a totalidade, Jesus amplia ao infinito. Perdoar sempre, em todas as situações, também aos inimigos. O que Jesus está dizendo para nós? Ele está dizendo que a medida do perdão não somos nós. Sede misericordiosos, como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Rezamos na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Ou seja, a medida é a misericórdia de Deus. Por isso Jesus conta essa parábola para que Pedro, os apóstolos e todos nós possamos meditar. Este Senhor que perdoou algo imenso, que ele precisaria passar 200 anos pagando o salário. Perdoou toda a dívida. Depois, na relação com seus iguais, com seu companheiro, ele não conseguiu perdoar uma pequena dívida. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E Ele nos deu tudo, a começar pela vida, mas também pela graça de cada dia, pelo perdão. Como que nós vivemos a imagem e semelhança de Deus? Quantas vezes nós nos colocamos no lugar de Deus para julgar, para condenar? Qual é o problema desta atitude? É que desta forma nós não conhecemos a Deus. Quando nós nos alvoramos como juízes que julgam, condenam, nós não conhecemos o coração de Deus. Recorda a parábola do filho pródigo. Aquele filho que voltou, ele encontrou um pai que o acolheu, que o abraçou, que o perdoou, que o restituiu na dignidade de filho. Mas aquele filho mais velho, que não aceitou o seu irmão, ele não conhecia o coração do pai. E por não conhecer o coração do pai, ele não reconhecia o seu irmão. O tema central do Evangelho de hoje é a misericórdia. É conhecer o coração de Deus. Se não amamos aqueles a quem vemos, como vamos amar a quem nós não vemos? Ou seja,
se nós não perdoamos o nosso irmão, nós também não conhecemos Deus que nos perdoa. E, portanto, ainda estamos nos revirando em vinganças, ainda estamos nos intoxicando com remorsos, com vinganças que se transformam quase que em doenças em nós. Claro, alguém pode perguntar, mas o que significa perdoar? Não quer dizer passar a mão por cima, aceitar a injustiça. Não. Por isso existe a correção fraterna. Perdoar significa mostrar o erro e acolher o irmão. Perdoar significa abrir um futuro. Perdoar significa dizer que a pessoa tem futuro, que ela pode melhorar, que ela pode mudar e deve mudar. Não significa condenar, fechar. Perdoar significa amar de um outro jeito. Às vezes não será do mesmo jeito, às vezes será melhor. Depois de um conflito, depois de um desentendimento, depois de um perdão, pode ser que a amizade seja mais bela do que a anterior. Pode ser que seja diferente. Pode ser que seja de um outro nível, mas sempre tem um futuro. Que esta palavra de hoje possa nos ajudar a reconstruir a relação nas nossas famílias, na nossa comunidade. O contrário do perdão é o ressentimento, é a vingança, é morrermos envolvidos numa trama que não tem fim. Perdoar significa nos libertar disto e permitir um futuro para o outro. Nós temos em nossa diocese a experiência tão bonita da escola do perdão e da reconciliação, a Espere, que tem ajudado tantas pessoas a se reencontrar, a se reconciliar consigo mesmas e com os outros. Nós precisamos no mundo, nas famílias, nas comunidades, colocar no centro a misericórdia de Deus revelada em Jesus Cristo. Que na cruz, pregado na cruz, perdoou aqueles que o condenavam. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ou seja, neste gesto supremo da cruz, Jesus abre um horizonte, também para aqueles que estão condenando. Eles podem acolher o perdão. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Ou seja, aquele que é condenado, que é desprezado, se torna o começo de uma nova vida. Significa conversão. Significa metanoia, mudança, transformação da mente e do coração. Que o Senhor nos conceda essa graça nesse dia, para que possamos, com esta palavra, nos reconciliar conosco mesmo e com os outros. Possamos viver a experiência do amor de Deus, acolher o amor de Deus, conhecer o coração do Pai, o rosto do Pai, revelado em Jesus, acolher o Espírito que é amor, que nos perdoa. Façamos nesse final de semana a experiência. E concluímos com aquela frase, o versículo 27, o versículo 33 do capítulo 27 do Eclesiástico. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar
encontrará a vingança do Senhor. Ou seja, não vamos viver remoendo, revirando, intoxicados de vingança, de ódio. Vamos permitir que o amor de Deus abra um futuro, um horizonte novo de vida e de esperança. Imploramos a bênção do Senhor para que este domingo, na Eucaristia, possamos fazer a experiência do amor, do perdão, da misericórdia de Deus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São João Batista, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor.